O anime começa com dois alunos jogando o jogo online mais famoso do Japão, conhecido como Attack Family. Em seguida, vemos que o protagonista, chamado Fumio Tomisaki, nos conta que seu oponente é o líder de classe, um personagem de alto nível na vida real. Bem, ele tem tudo. Boa aparência, boas notas, ele pratica esportes e tem todas as garotas ao seu redor. Por outro lado, você poderia dizer que ele na realidade é o personagem perdedor. No entanto, não nesse jogo, já que afinal Tomisaki é o melhor jogador do Japão. Em seguida, Shuji reclama do seu personagem. Ele acha que perdeu contra Tomisaki porque fez uma má escolha de avatar. Tomisaki então explica que, na verdade, ele tinha uma vantagem em comparação com ele, pois consegue se recuperar rapidamente após ser atacado. Shuji não dá importância a isso e comenta que, em sua opinião, esse é um jogo medíocre. Nesse momento, Tomisaki responde que a maior vergonha de um jogador é culpar o jogo quando perde. Então ele propõe trocar os personagens e jogar outra partida. No entanto, se ele ganhar, Shuji deve retirar o que disse sobre o jogo e aceitar sua derrota. Finalmente, Tomisaki emerge novamente como vitorioso. Mais tarde vemos que dois colegas de classe estão esperando Shuji na entrada da escola. No entanto, ele parece um pouco chateado e os convida para um lugar que planeja ir com seus amigos. Mais tarde, no caminho para casa, Tomisaki se encontra refletindo sobre o ambiente ao seu redor, e lembra-se de uma frase que leu em um copypasta que diz que a vida é um jogo de nível divino. No entanto, do ponto de vista deles, não é assim, porque na vida real discriminam você ou tratam você mal por causa do seu rosto. Realmente por qualquer coisa que os outros considerem inferior. Além disso, essas regras absurdas que a sociedade impôs não são desafiadas por qualquer motivo. Um bom exemplo disso foi sua saída com seu parceiro. Embora ele tenha saído como vencedor, na vida real, Shuji é um personagem de primeira linha que nasceu com todas as habilidades para passar pela vida facilmente. É por isso que ele acha que o jogo da vida é um lixo. De repente, ele recebe um convite para jogar de alguém que está abaixo dele no placar, mas muito próximo do seu número de jogos ganhos. Ao começar o jogo, percebe que esse indivíduo tem aperfeiçoado suas técnicas e estudado seus movimentos. No entanto, isso não é suficiente para vencer o melhor do mundo. Finalmente, Tomisaki vê que em sua caixa de mensagens, ele tem um convite do jogador sem nome que o convida a se encontrar, ao qual ele aceita. Na manhã seguinte, Tomisaki finge estar dormindo durante o intervalo e percebe que ninguém está falando sobre sua vitória contra Shuji ontem. No mundo real, todos estão ignorando isso e fingindo não saber. Nesse momento, um colega de classe de cabelos castanhos se aproxima do líder da turma para dizer a ele que deve acompanhá-la até a sala dos funcionários. Lá, Tomisaki nos diz que o nome dessa garota é Aoi Hanami, e que ela é a primeira em notas na escola dela, além de ser perfeita em tudo que faz. Ele é outro personagem da vida real que joga no modo fácil. Mais tarde, Tomisaki encontra Shuji e Aoi nas escadas. Esta o cumprimenta e diz que soube que ele e o líder da classe se enfrentaram em Attack Family e gostaria de saber como terminou. Tomisaki não sabe o que dizer, então permanece em silêncio olhando para Shuji e ele admite que Tomisaki saiu como vencedor daquela partida. Em uma mudança de cena, Tomisaki vai a um shopping para encontrar Cinnamber, pois está intrigado sobre que tipo de pessoa poderia potencialmente vencê-lo no futuro. De repente, ele percebe que é uma garota e é sua colega de classe, Aoi. Ao perceber que a pessoa que a venceu é um perdedor sem futuro, ela fica decepcionada e não consegue deixar de mostrar seu descontentamento. Aoi respeitava Nanashi, seu personagem em Attack Family, mas descobre que é uma pessoa que desistiu da vida. Finalmente, Aoi decide ir para casa, tendo perdido o interesse em discutir o jogo com ele. Imediatamente, Tomisaki vai atrás dela e diz que ela não pode criticá-lo dessa maneira, já que ela não sabe que tipo de vida ele levou. Aoi então diz a ele que ele perdeu e culpa o jogo quando ele nem sequer tentou, então ele nem merece ser chamado de jogador. Em seguida, ele entende o que ela quer dizer, mas na vida real você não pode trocar de personagem. Se ele fosse um jogador de ponta como ela, ele iria um pouco melhor na vida diária. Mais tarde, Aoi o leva para casa, e Tomisaki a espera em seu quarto. Depois de um tempo, Aoi retorna, mas Tomisaki falha em reconhecê-la, e pensa que ela é sua irmã mais nova. Ela explica para ele que personagens da vida real são refinados com esforço, então ele menciona que é um garoto e não pode usar maquiagem. No entanto, Aoi esclarece que a maneira como ele é percebido envolve muitas coisas. Por exemplo, a postura e os gestos que você faz com seu rosto farão você parecer mais atraente, sem mencionar que um nível mínimo de cuidado pessoal é necessário para parecer apresentável. Aoi então confessa que ficou desapontada quando percebeu que a pessoa que ela admirava não só está perdendo no jogo da vida real, como nem sequer tenta, o que a torna uma perdedora. Portanto, ele decide ensiná-lo a jogar. Mais tarde, Tomasaki pergunta a ele qual lugar a vida ocupa entre seus jogos favoritos. Então ela explica a ele que, para ela, Attack Family e a vida real ocupam o mesmo nível de importância. Ao ouvir isso, Tomasaki se convence e decide começar a jogar seriamente para ver se vale a pena.
Portanto, ele pergunta a Oi quais são as regras do jogo da vida. Ela menciona que este é um mundo com muita liberdade, e assim como nesses tipos de jogos, a primeira coisa é criar um bom personagem. Depois, eles vão a um restaurante onde percebemos que a Oi realmente gosta de queijo. Em seguida, ele dá a Tomazaki uma máscara e diz a ele que deve usá-la o tempo todo para praticar seus músculos faciais. Ao caminhar pela rua, deve sorrir o tempo todo. Depois disso, Tomazaki se despede de Aoi, e ela pergunta se ele está esquecendo algo, e que eles ainda não trocaram contatos. Naquela mesma noite, vemos Tomazaki praticando seu sorriso em frente ao espelho. No entanto, ele é surpreendido por sua irmã, que o avisa para não envergonhá-la mais do que já faz, parecendo um pouco estranha. Em uma mudança de cena, Tomazaki e Aoi se encontram na sala de costura para estabelecer os objetivos do jogo. O objetivo é conversar com 3 meninas da sua classe. A primeira é sua vizinha, Yuzu, e a segunda é a garota que senta ao lado dela na aula, Minami Nanami. No entanto, Tomazaki percebe que isso é mais fácil dizer do que fazer. Ela comenta que na sua escola, as meninas podem usar gravatas e laços, mas há uma regra não escrita de que apenas as meninas populares podem usar gravatas. Infelizmente para ele, todas as meninas com quem ele precisa falar pertencem a esse último grupo. Logo depois, Tomazaki faz sua primeira tentativa com Yuzu, a quem ele pede um lenço devido ao seu resfriado. No entanto, após verificar sua bolsa, ela percebe que não tem um com ela. Portanto, ela pede à colega que se senta atrás dela, chamada Fuka Kikuchi. Nesse momento, Yuzu se levanta do seu assento para cumprimentar uma amiga, e Tomazaki fica sozinho com Fuka, então ele começa uma conversa com ela. No caminho para sua próxima aula, Tomazaki se lembra que Aoi havia lhe dito para assegurar-se de falar com as garotas quando ela estivesse por perto. Dessa forma, se você cometer algum erro, ela poderia ajudá-lo. Ao entrar na aula de economia, ele percebe que ela ainda não chegou, então fica feliz pensando que pode relaxar por um tempo. No entanto, Minami fica surpresa ao ver que ele chegou cedo para a aula e pergunta por quê. Tomazaki começa a falar de maneira antiquada, o que a faz explodir em risadas. Em seguida, sua amiga Hanabi chega, junto com Shuji e seus amigos, e pergunta: o que é tão engraçado? Então, Tomazaki explica que estava conversando com Minami sobre como as jovens mulheres são empáticas hoje em dia, e ela começou a rir. Shuji diz a Minami que não vê nada de engraçado nisso, e que ela é apenas uma esquisita. Ele então propõe uma votação para decidir quem é o mais esquisito da turma. Nesse momento, Aoi intervém na conversa. Shuji diz a ela que ninguém a chamou e que o que está acontecendo não é da conta dela. Em resposta, ela pergunta se ele está agindo assim para se vingar de Tomazaki, porque ele recentemente a venceu em Attack Family. Shuji abandona a conversa após perder na votação para ser o esquisito da turma. Depois, vemos como as garotas respiram aliviadas e agradecem a Aoi por ajudá-las. Em seguida, as garotas começam a brincar umas com as outras e, ao verem que estão indo longe demais com as brincadeiras, continuam a conversa. Mais tarde, Tomazaki e Aoi se encontram na sala de costura, onde ela lhe diz que sua primeira missão foi um sucesso, apesar de alguns contratempos, como quando ele falou como um velho e assoou o nariz na frente de Fuka sem nenhuma vergonha. Então, Tomazaki pergunta o que está acontecendo entre Shuji e Hanabi, já que a viu um pouco desconfortável ao lado dele. Então, ela lhe diz que eles tiveram várias brigas por causa da maneira como ela fala e que, se fosse possível, ela cuidaria dela o tempo todo, mas isso não é viável porque já aconteceu várias vezes de ele a incomodar com piadas ruins. Em seguida, ela o alerta que ele deve ter cuidado com Shuji porque ele é um membro importante da turma, e se você tivesse qualquer confronto com ele, isso resultaria em seu isolamento social na turma. Depois, Aoi instrui-o a ficar na ponta dos pés contra a parede. Nesse momento, vemos que ele corrige sua postura e menciona que este é um ponto importante que pode influenciar o que os outros pensam dele. Portanto, deve sempre manter sua nova postura. E também deve continuar a interagir com seus colegas e garantir que participe da conversa. Mais tarde, Tomazaki tem a oportunidade de ir com Aoi e alguns companheiros no caminho para o metrô. Então, Tomazaki faz um comentário estranho que deixa os garotos desconfortáveis, mas Aoi está lá para ajudá-lo e ele consegue escapar da situação. Uma vez no metrô, ela diz a Tomazaki que sua missão é descer na mesma estação que Minami e começar uma conversa com ela. No caminho para a casa de Manami, ela tenta aliviar o clima fazendo uma piada para Tomazaki, já que percebeu que ele está muito tenso. Tomazaki diz a ela que admira seu jeito de ser porque ela está sempre sorrindo, ao que ela responde que é disso que se trata a vida, ser feliz. Ele recomenda que ele sorria um pouco mais também, já que parece sempre muito triste na aula. Depois pergunta se ele e Ai estão em um relacionamento, pois notou que eles estão passando mais tempo juntos ultimamente. Imediatamente ele esclarece que isso não pode ser possível, já que ele é um personagem de nível inferior e está muito longe de poder ter algo com ela. Ao ouvir isso, Manami concorda com o comentário dele, o que ofende Tomazaki, já que ele o disse muito rapidamente.
Mais tarde ela diz que ele a lembra de sua amiga Hanabi, que sempre expressa sua opinião, não importa se os outros concordam. Em vez disso, ela prefere seguir a opinião da maioria para tornar as coisas mais engraçadas, mesmo que ela não concorde. Finalmente, eles se despedem antes de chegar à casa de Manami, sem que Tomazaki consiga expressar o que pensava sobre isso. Na manhã seguinte, Ai e Tomazaki se encontram na sala de costura, como de costume, para revisar suas conquistas na experiência de conversação. Tomazaki diz a ela que percebeu que, em um grupo, sempre são necessários dois tipos de pessoas, a que propõe temas e a que estende a conversa. Mais tarde, Ai dá a ele um caderno com anotações sobre tópicos que ele deve aprender para nunca ficar sem assuntos de conversa. Em seguida, ela lhe dá um gravador para registrar as conversas que está tendo. Ela menciona que é importante ele ouvir como fala. Depois disso, ele diz que amanhã lhe contará seus próximos objetivos, o que surpreende Tomasaki, uma vez que não tem aula aos sábados. Por isso, ela explica que ele passará esse dia com ela. Em uma mudança de cena, Tomazaki está atrasado para seu encontro com Ai, mas ela o perdoa porque desta vez, Tomazaki fez um esforço mínimo para se apresentar adequadamente. Em seguida, percebemos que Ai e Tomazaki estão vestidos da mesma cor. Mais tarde, eles vão a uma loja de roupas e ela revela que seu próximo objetivo é ter uma transformação. Para isso, o primeiro passo é pedir a um dos vendedores para deixá-la experimentar uma das roupas dos manequins da loja. Então, Tomazaki se aproxima de um dos gerentes, tentando não esquecer o que ela lhe pediu. Mas ele confunde as palavras e pergunta se pode comprar um manequim. Ao ouvir isso, Ai decide intervir para ajudá-lo. Mais tarde, vemos que estão indo para um restaurante enquanto aguardam a hora marcada para um novo corte de cabelo que Ai preparou para ele. Isso deixa Tomazaki impressionado, mas ela muda de assunto, dizendo que eles deveriam pedir um combo e dividir. Tomazaki percebe que ela realmente gosta de queijo, já que ambos os pratos têm queijo. Depois ele pergunta se ouviu as gravações de suas conversas e o que descobriu ao se ouvir. Ele menciona que percebeu que sua voz soava como se estivesse sussurrando, o que o impressionou muito, já que nunca a tinha ouvido dessa forma. Nesse momento, Fuka chega com o pedido deles, e ao ver Tomazaki, ela se lembra dele e o cumprimenta. Depois que ele sai do local, Ai diz a ele que decidiu que seu alvo será Fuka, já que parece que ela tem interesse nele. Tomazaki não pode acreditar no que Ai está dizendo, mas ela explica que normalmente quando está em um grupo, é a primeira a ser cumprimentada porque conhece todo mundo. No entanto, quando ela chegou com o pedido, ele percebeu ele primeiro, e é por isso que ele acha que ela pode estar interessada nele. Ele não acha certo torná-la sua namorada quando nem sabe se gosta dela. No entanto, Ai o desafia e pergunta se ele desistiu do jogo da vida. Imediatamente, Tomazaki decide jogar a sério e sabe que para isso deve seguir seus conselhos. É por isso que ele aceita o desafio. Mais tarde, vemos Tomazaki se olhando no espelho, animado com seu novo corte de cabelo. Nesse momento, sua irmã mais nova entra no banheiro e diz que reparou no seu novo corte de cabelo e acha que ela está com uma aparência melhor ultimamente. Na manhã seguinte, Tomazaki vai ao encontro com Ai muito feliz, porque já alcançou um objetivo, que é que alguém ao seu redor notou as mudanças que ele conseguiu. Por esse motivo, Ai o parabeniza por completar uma de suas missões. Em seguida, ela informa que o objetivo é conversar com Ishumi durante toda a semana. Uma vez na aula, ele tenta falar com ela, mas todas as suas interações com ela são desajeitadas. No final da semana, vemos que ele já está exausto de tentar ser sociável, então ele vai para a biblioteca enquanto espera pela próxima aula. Nesse lugar, ele encontra Fuka, que lhe diz que o viu muitas vezes indo à biblioteca durante as trocas de aula, mas não se atreveu a interrompê-lo, porque sempre o via muito concentrado na leitura. Ele pergunta se ele também é fã do autor, Andy, já que sempre o vê lendo seus livros. Ao ouvir isso, Hamasaki pede desculpas por não ter notado ela todo esse tempo e responde que sim, ele gosta desse autor. Mais tarde descobrimos que ele estava realmente indo para aquela sala para pensar em táticas de jogo para Attack Family. Depois disso, ela diz a ele que está escrevendo um romance e gostaria que ele lesse para dar a sua opinião. Finalmente vemos que Hamasaki e Ai se encontram na sala de costura. Imediatamente depois, ela escuta a gravação da conversa que Hamasaki teve com Fuka e diz a ele que está convencida de que Fuka gosta dele. Hamasaki responde imediatamente que isso não pode ser possível e também se sente culpado por ter mentido para ele, pois não conhece o autor, Andy. No entanto, Ai o repreende, acreditando que é muito cruel da parte dele ignorar os sentimentos de Fuka, mesmo que escolha negá-los. Depois ele informa que, segundo o que ouviu, não conseguiu alcançar o objetivo da semana porque não conseguiu estabelecer uma conversa com Izumi. Então ela o encoraja e explica que o melhor do jogo da vida é que você tem duas opções. Você pode continuar de onde parou ou começar de novo.
Uma vez que terminam a conversa, Hamasaki encontra Izumi na saída da escola e nota que ela está triste, então decide perguntar o que há de errado, mas ela fica na defensiva e diz que não é da conta dele. Consequentemente, ele decide se afastar do local, mas ela o interrompe e pergunta se pode ensiná-lo a jogar Attack Family. Em seguida, vemos que Izumi e Hamasaki vão juntos para casa. Enquanto caminhavam, ela revela que quer aprender a jogar para impressionar Yuji, já que ouviu que Erika se declarou e ele a rejeitou. Isso a fez pensar sobre o relacionamento deles, porque embora ele esteja sempre com ela e ela achasse que talvez tivessem algo especial, percebeu que não é o caso. No entanto, Hamasaki pergunta onde irão se encontrar para ensiná-lo a jogar, então ela sugere que pratiquem em casa. Em seguida, vemos Izumi e Hamasaki imersos em um jogo. Nesse momento, ela percebe que as habilidades de Hamasaki são superiores e seus movimentos no jogo são impressionantes. Hamasaki, por sua vez, esclarece que estava simplesmente usando movimentos básicos. Mais tarde, ele aponta que, embora seu conhecimento fundamental do jogo esteja correto, ela está limitada a usar combos complicados que não levarão à vitória sem uma estratégia prévia. Em seguida, Hamasaki tem uma ideia, deixando Izumi surpresa com sua reação. Finalmente, ele detalha que seu primeiro objetivo será aprender a fazer saltos curtos. Ela tenta, mas logo percebe que é mais difícil do que imaginava. Portanto, Hamasaki lhe fornece um cronômetro, dizendo que o botão está com defeito e não parará se pressionado por um curto período. Portanto, você deve carregar esse cronômetro com você o tempo todo e praticar seu salto curto quando ninguém estiver olhando. Essa é a única maneira de aperfeiçoar sua técnica de jogo. De repente, Izumi percebe que, enquanto ele estava explicando tudo isso, sua linguagem corporal havia mudado. Por causa do comentário dela, ele percebe que estava se comportando como Ai faz durante as reuniões deles. Ele então lhe diz que, uma vez que você memorize os combos do personagem principal, será mais fácil aplicá-los no jogo. Portanto, ele fornecerá uma lista com os movimentos. Olhando para a página, Izumi fica impressionado com o número de movimentos e pergunta a ele se realmente memorizou todos eles. Hamasaki responde que não só aprendeu os movimentos dos personagens principais, mas também os dos outros avatares. Após isso, Izumi pergunta qual é o objetivo de fazer tudo isso. Então Hamasaki esclarece que ele não faz tudo isso com o objetivo de ganhar amigos ou receber elogios, mas porque ele gosta do jogo. Ao ouvir isso, Izumi fica surpresa com sua maneira de pensar, considerando que é apenas um jogo, afinal. Por essa razão, Hamasaki pergunta a ela sobre sua percepção de um videogame, e ela responde que quando alguém é bom demais em algo, isso deixa de ser divertido para os outros. É como um total desligamento da realidade, além de as pessoas acharem estranho. Então ele pergunta se ele não odeia essa atitude dos outros. Para esclarecer a ideia, ele e Tomisaki pergunta se o que ele realmente quer saber é se ele se importa com a opinião que os outros têm dele. Tomisaki confessa que isso não o preocupa, já que sua principal preocupação é definir o objetivo de ser mais forte e não alcançá-lo. Ao ouvir isso, ela pergunta se é desconfortável para ele ser sempre considerado esquisito na escola, ao que ele responde que acredita que há coisas mais importantes do que simplesmente rir com amigos e buscar desesperadamente ser aceito. Em seguida, Izumi confessa que não consegue imaginar pensar dessa forma. Desde pequena, ela leva uma vida em que sempre tem que sorrir para ser aceita e não ser considerada uma estranha. Ele acredita que não conseguiria mudar mesmo que quisesse, pois essa é a única maneira de viver que conhece. Nesse momento, Tomisaki lhe diz que, desde que nasceu, ele mantém a mesma personalidade e maneira de pensar, o que fez com que a vida se tornasse um jogo irracionalmente descartável. No entanto, ele recentemente encontrou um jogador com uma personalidade interessante que realmente se destaca no jogo. Este jogador sustenta que a vida é de fato um jogo de nível divino e conseguiu convencê-lo a levar isso mais a sério. Com o tempo, ele aprendeu estratégias sobre como se esforçar, e ao fazê-lo, percebeu que a vida real pelo menos é um bom jogo. Portanto, ele tem certeza de que ela também pode mudar se decidir fazer isso. Em uma mudança de cena, vemos que Tomisaki está em um café com Aoi para contar a ela o que aconteceu com Izumi. Ao ouvir toda a sua história, ela fica impressionada, pois não achava que ele alcançaria seu objetivo de uma maneira quase milagrosa. Ele então pergunta se ela já tomou a decisão de convidar Fuka para sair e entrega a ela 2 ingressos para uma estreia de filme. Por fim, sugere que se decidir sair com Fuka, use esses ingressos para convidá-la. Após isso, vemos que Tomisaki está ensaiando em seu quarto o que vai dizer para Fuka, usando o gravador que Aoi lhe forneceu. No entanto, ao tentar parar a gravação, ele acidentalmente trocou para outro áudio já existente. Ao ouvi-lo, ele percebeu que era Aoi e notou o grande compromisso que ela tem com seu aprimoramento pessoal. No dia seguinte, vemos que Tomisaki está na aula com Izumi, que melhorou rapidamente, o que o faz supor que em breve poderá enfrentar Shunji. Quando mudam de aula, Tomisaki vai à biblioteca da escola e encontra Fuka.
Imediatamente ele confessa que no outro dia, quando eles falaram, ele mentiu pra ela, pois não conhece o autor, Andy, e nunca leu nenhum de seus livros. Ele sente que foi desonesto ao prometer ler o romance dela. No entanto, ele decidiu começar a ler com mais frequência e ler alguns dos livros de Andy. Portanto, ele pede que você o permita vir na próxima vez para que possam discutir o romance dela. Nesse momento, Fuka aceita alegremente sua proposta e parece não se incomodar com a situação. No final das aulas, observamos Tomisaki em sua sala de aula, profundamente concentrado nos eventos recentes e em como irá comunicá-los a Aoi. Isso porque, devido ao mal entendido com Fuka, ele não conseguiu convidá-la para o cinema. Enquanto está imerso nessas reflexões, nos revelam que Aoi já está esperando por ele na sala de costura. Assim que Tomisaki está prestes a ir para sua reunião, ele é interrompido pelos amigos de Shuji. Depois, ele é levado a uma sala onde Shuji está esperando para desafiá-lo a um jogo de Attack Family. Tomisaki concorda, mas sugere que ele não faça isso ainda, já que ouviu dizer que ele tem praticado recentemente. Ao ouvir isso, Shuji o acusa de ser convencido e pergunta como ele sabe disso. Então Tomisaki menciona que esteve conversando com Izumi. O líder de classe admite que percebeu que os dois têm estado muito próximos ultimamente. Tomisaki percebe que Shuji interpretou mal a situação, mas ele não sabe como explicar isso a ele, então decide permanecer em silêncio. Imediatamente depois, Izumi chega ao local com a intenção de desafiar Shuji para um jogo, mas então percebe que enfrentará Tomisaki. Pouco depois, Erika e seus amigos também entram na sala, então todos decidem assistir ao jogo entre Tomisaki e Shuji. Em seguida, ouvimos Shuji zombando de Tomisaki, dizendo que ele não tem para onde correr. No entanto, Tomisaki responde que ele não poderá escapar. Ouvindo isso, todos ficam surpresos que o garoto tímido da turma disse algo assim. Assim que o jogo começa, todos ficam impressionados com a grande habilidade de Tomisaki, que acaba derrotando Shuji. Tomasaki tenta sair após terminar o jogo, mas Shuji pede para se enfrentarem novamente. Nesse momento, Ai chega ao local. Ela havia se cansado de esperar por ele na sala de costura e já estava indo para casa, mas ouviu muito barulho vindo da sala ao passar pelo corredor. Depois de um tempo, uma das amigas da Erika tenta sair do local, desculpando-se dizendo que tem aulas extras. No entanto, Shuji menciona que sabe que elas frequentam essas aulas nos fins de semana. Isso faz com que as garotas decidam ficar e continuem assistindo enquanto Shuji é derrotado por Tomasaki repetidamente. Antes que Shuji possa pedir outro jogo, Erika o interrompe e questiona por que ele fica tão obcecado por um jogo simples. Imediatamente, ele diz a ela que o que está acontecendo não é da conta dela. Essa resposta ofende Erika, que lhe diz que isso passou a ser da conta dela quando ele não as deixou sair. Além disso, percebeu que ele tem praticado depois da escola esse tempo todo, e apesar disso, não conseguiu vencer Tomasaki. Portanto, ela não consegue acreditar que gostou de um garoto patético que é obcecado por um jogo lixo. Ao ouvir isso, Tomasaki se levanta de seu assento e diz a ela que não aceitará uma pessoa como ela, que zomba do esforço dos outros sem fazer um esforço próprio. Por este ato, Erika despreza Tomasaki e considera sua atitude repugnante. No entanto, Izumi comenta que concorda com Tomasaki e acha que está tudo bem levar as coisas a sério. Até ela tem praticado saltos curtos e acha Attack Family um jogo divertido, mas complexo. Finalmente, Erika e seus amigos deixam o lugar sem dizer mais uma palavra. Após isso, vemos que Izumi desaba, pois estava muito assustada com a troca verbal que teve com Erika. Em resposta a isso, Shuji corre para o lado dela e a conforta. Em uma mudança de cena, vemos que Tomasaki conta a Ai o que aconteceu com Fuka. Ele então a convida para ir ao cinema com o ingresso que ela forneceu, mas ela informa que não pode nesse horário devido às atividades do clube. No entanto, ele está livre após a aula, então sugere que assistam a outro filme. Tomasaki está empolgado, já que este será seu primeiro encontro com uma garota. Mais tarde, observamos Tomasaki em seu quarto imerso em um jogo de Takfan. Nesse momento, descobrimos que ele já teve seu encontro com Ai. Depois do filme, eles decidiram ir a um café onde a conversa girou em torno de seus progressos. Finalmente, você chega à conclusão de que começou a entender como avançar no jogo da vida. Ele percebe que a chave é a repetição e a aplicação do que aprendeu. Na manhã seguinte, Tomasaki se aproxima de Izumi determinado a tomar a iniciativa de falar com ela. Em seguida, ele menciona que o aniversário de Shuji será em breve e quer saber se ela já escolheu um presente. No entanto, Izumi acha a pergunta dele muito direta, o que levanta suas suspeitas sobre as intenções de Tomasaki e como ele obteve essa informação. Mais tarde, o amigo do líder da classe, chamado Mizusawa, aborda Tomasaki após o fim da aula. Quando Tomasaki o vê, fica surpreso porque pensa que estão pedindo-lhe novamente por um jogo Takfun.
Após seu comentário, Mizusawa começa a rir e explica a Tomazaki que decidiu abordá-lo por causa da surpresa que seu comportamento lhe causou no dia em que ele confrontou Erika. Em seguida, acrescenta que admira seu modo de pensar, pois considera ser sério o tempo todo entediante e valoriza a forma como ele foi capaz de expressar seus pensamentos. Após essa conversa, Tomazaki vai para a sala de costura para informar Ai sobre o que aconteceu e mencionar que Mizusawa o convidou para sair em grupo. Então Ai diz a ele que sua próxima tarefa é convidar uma garota da turma para sair. Na manhã seguinte, descobrimos que Tomazaki decidiu convidar Izumi, usando como pretexto a compra de um presente para Shuji. No entanto, ela recusa o convite dele, argumentando que não deseja envolver o grupo em sua ida às compras. Nesse momento, Tomazaki explica que estava pensando em comprar um presente para Shuji, já que percebeu que gosta dele e quer se redimir depois do que aconteceu em seu último jogo. Ao ouvir isso, Izumi fica emocionada porque também estava preocupada que o relacionamento entre eles ficaria tenso após o incidente. Assim que as aulas terminam, Tomazaki encontra Mizusawa nos cacifos da escola. Ele menciona que já está ciente da novidade e sabe que ele convidou Izumi para sair. Mais tarde, ela se aproxima dele e diz que percebeu que sua atitude e corte de cabelo mudaram recentemente. Além disso, ele tem conversado com Izumi e Aoi. Portanto, você suspeita que comprou um livro de dicas de imagem. Ao ouvir isso, Tomazaki respira aliviado, pois pensou que Mizusawa havia descoberto que Aoi está o ajudando com sua imagem. Mais tarde encontramos Tomazaki jantando com sua família quando ele recebe um convite para se juntar ao grupo de passeio com Mizusawa. Ele tira um momento para refletir se é apropriado aceitar o convite e finalmente decide se juntar. Ao entrar no chat, todos o recebem calorosamente e mencionam que você demorou para aceitar. Em seguida, eles informam que a saída ocorrerá naquele sábado no shopping. Finalmente chega o grande dia e vemos Tomazaki esperando com Aoi. No entanto, ele está bastante nervoso, porque sua missão naquele dia é fazer duas sugestões bem-sucedidas que garantam a diversão do grupo. Em seguida, Izumi e Mizusawa chegam ao ponto de encontro. Mizusawa assume a liderança e sugere que o grupo vá a uma loja de roupas. Nesse momento, Tomazaki percebe que ainda não disse uma palavra. Já na loja, Izumi pergunta a Tomazaki sobre o presente que deve dar a Shuji. Tomazaki aconselha a considerar os gostos de Shuji ao escolher o presente. De repente, Izumi percebe que, desde que se encontraram, Mizusawa só tem conversado com Aoi. Ele comenta com Tomazaki que ouviu rumores de que os dois estão namorando. Isso impressiona Tomazaki, que fica pensativo por um momento, mas depois decide deixar passar, já que sua prioridade é completar a missão do dia. Finalmente, lembre-se de que seu objetivo é controlar o humor do grupo para que você possa liderá-lo por um tempo. No entanto, Mizusawa recupera o controle quando sugere que eles vão a uma loja que vende gel de cabelo, porque Izumi decidiu dar isso a Shuji como presente. Em seguida, ele demonstra seu conhecimento sobre o assunto e sugere que Tomazaki também experimente usar gel de cabelo. Tomazaki então informa os garotos que já decidiu o presente que dará a Shuji, então eles se dirigem a uma loja de videogame. Mais tarde, Mizusawa sugere visitar um lugar onde vendem pizza de 4 queijos. Ao ouvir esse comentário, Tomazaki percebe que não é o único que conhece os gostos de Aoi, e mais uma vez se interessa pelo boato que está circulando sobre eles na escola. Na manhã seguinte, Aoi e Tomazaki se encontram na sala de costura para discutir o fracasso da missão. Depois, ela explica a ele que, quando se trata de fazer uma sugestão, a vitória vai para quem consegue persuadir o grupo a escolher essa opção. Ao ouvir isso, Tomazaki fica surpreso, pois percebe que a melhor sugestão nem sempre vence, mas sim a que é mais persuasiva. Em uma mudança de cena, o professor da sala anuncia que o conselho estudantil está procurando novos membros e que os interessados podem se candidatar. Nesse momento, vemos que Aoi e Manami estão concorrendo para fazer parte do conselho estudantil, o que as torna rivais para a posição a partir de agora. Como de costume, Tomazaki e Aoi vão para a sala de costura para anunciar que vão fazer uma pausa nas suas reuniões. Isso se deve à candidatura de Aoi. Além disso, ele o informa que seu próximo objetivo é assumir o papel de gerente de campanha de Manami. Enquanto se dirige à biblioteca, Tomazaki encontra Manami no corredor, aproveitando a oportunidade para expressar seu desejo de ser seu gerente de campanha. No entanto, ela rejeita sua proposta devido à maneira fraca com que ele a apresentou a ela. Mais tarde, Tomazaki encontra Kufa na biblioteca. Ela percebe que ele parece absorto, então pergunta o que está errado. Tomazaki então diz a ele que acha estranho que Manami tenha decidido concorrer ao conselho estudantil. Diante disso, ela expressa que suspeita que talvez Manami esteja fazendo tudo isso na tentativa de se transformar. Em seguida, observamos que Tomazaki não consegue tirar da cabeça o comentário de Fuka. Ele acha incrível que uma pessoa tão popular quanto Manami queira mudar sua personalidade. Na manhã seguinte, vemos Manami na entrada da escola, fazendo campanha ativamente.
De repente, ele vê Tomazaki e se aproxima para cumprimentá-lo. Mais tarde, ele o apresenta ao presidente do clube de tênis, que nomeou como seu gerente de campanha. Tomazaki entende sua decisão e entra na escola. Naquele momento, ele percebe que Mizusawa é o parceiro de Aoi e que, de fato, ambos estão trabalhando duro para conseguir votos. Após a aula, Manami encontra Tomazaki e entrega a ele seu material de campanha para os votos. Olhando para o cartaz, ele se oferece para otimizar a composição para melhorar sua legibilidade. Uma vez finalizado, ele o mostra para Manami, que gosta do resultado. Tomazaki aproveita esse momento para se oferecer novamente como assistente na campanha. Finalmente, ela aceita sua oferta, mas primeiro gostaria de entender por que Tomazaki está tão interessado em ajudá-la. Então Tomazaki explica que, como entusiasta de videogames, ele gosta da sensação de vencer um jogador poderoso. Portanto, ele está disposto a ajudá-la a ver Aoi cair. Em seguida, Tomazaki propõe um plano que impressiona Minami. Depois, eles imprimem um pôster adicional ao original. Seguido disso, eles vão até o clube de tênis. Ao entrar, Minami se aproxima diretamente de Hanabi e começa a entretê-la com suas piadas. Nesse momento, um colega se aproxima de Minami para pedir que ela pare de incomodar Hanabi. Minami aproveita essa oportunidade para compartilhar seu plano. Ao ouvir isso, todos decidem apoiá-la na votação para o conselho estudantil. Mais tarde, Tomazaki e Minami vão a um parque perto da escola para discutir o progresso que fizeram nas eleições. Depois, Tomazaki explica a ele que sua estratégia para as eleições seria adotar uma abordagem estreita, mas profunda. Intrigada, ela pergunta quais são suas verdadeiras intenções ao oferecer sua ajuda. No entanto, Tomazaki não consegue responder a pergunta dela diretamente. Em vez disso, redireciona a conversa perguntando quais são as razões dela para se candidatar. Ela pergunta a Tomazaki se ele sabe qual é a maior montanha do Japão. Ele responde que é o Monte Fuji. Então ela pergunta a ele qual é a segunda maior, mas ele não sabe. Então ela diz que é o Monte Kita. Depois ele pergunta se ele se lembra quem venceu o campeonato esportivo Mio. Ele responde que foi a Aoi. Quando ela pergunta quem ficou em segundo lugar, ele não se lembra quem foi. Finalmente, ela explica a ele que é isso que geralmente acontece. As pessoas se lembram do número 1, mas esquecem o número 2. Antes que ele possa responder, Minami confessa que ficou em segundo lugar tanto nos esportes quanto nas notas da sala de aula. Por essa razão, o seu objetivo é evoluir como indivíduo e aspirar a alcançar o primeiro lugar. Na manhã seguinte, vemos Minami cheia de entusiasmo pelo progresso que fez graças ao apoio de Tomazaki. No entanto, também notamos que Aoi fez progressos significativos na votação e parece sempre estar rodeada de pessoas. Em seguida, Tomazaki vai ao clube de vôlei com o objetivo de pedir a ajuda de Hanabi para checar o som, que faz parte de sua próxima estratégia para as eleições. Hanabi, sem investigar seus planos, pede que ele cuide de Minami, já que ela tende a se esforçar demais para alcançar seus objetivos. Mais tarde, é revelado que a estratégia de Tomazaki consiste em visitar as salas de aula do primeiro ano para buscar votos com a promessa de instalar aparelhos de ar-condicionado nas salas. Como eles são novos na escola, não sabem que isso é algo muito difícil de conseguir. No entanto, isso não significa que eles não acreditem que seja possível alcançá-lo. Em uma mudança de cena, vemos Tomazaki com Aoi na escola. Ela lhe diz que estes últimos dias têm sido bem chatos, já que não teve a chance de enfrentar Nanashi em uma brincadeira de pega-pega. No entanto, Tomazaki fica surpreso ao ouvi-la dizer isso, considerando que ele competiu como Nanashi durante todo esse processo. Naquele momento, algo no olhar de Aoi se transforma, e ela pergunta se pode ter esperança sobre o que pode acontecer na votação, ao que Tomazaki responde que ele mostrou sua melhor versão para aquele dia. Finalmente, os votos para o novo presidente do conselho estudantil chegaram. A primeira a fazer seu discurso é Aoi. Ela lista todas as reclamações dos estudantes e promete abordar todas as suas sugestões, incluindo a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula. Essa proposta surpreende Tomazaki e Minami, já que a estratégia deles consistia precisamente no que Aoi acabou de propor. Após o discurso dela, o público fica consideravelmente agitado com o que acabou de ouvir, deixando Minami em uma situação difícil. Então é a vez de Manami, que improvisa seu discurso com a ajuda do plano de Tomazaki. De repente, todos os estudantes ouvem a voz de uma inteligência artificial, o que os impressiona, pois a ouvem de todas as direções. No entanto, o impacto disso fica pela metade devido ao golpe que receberam de Ai. Finalmente, a única coisa que resta fazer é esperar pelos resultados da votação. Contudo, vemos como Ai derrota Manami por uma diferença esmagadora de votos. Mais tarde, vemos Tomazaki e Manami celebrando o encerramento da votação. Depois, eles fazem uma promessa de continuar trabalhando duro para que possam superar Ai no futuro. Na manhã seguinte, as reuniões entre Tomazaki e Ai retomam seu ritmo habitual. Então Ai confessa que ficou impressionada com a estratégia dele nas eleições, mas sugere que, se ele quiser vencê-lo, deveria ter sido um pouco mais discreto. Sem perder tempo, ele diz a ela que é hora de completar sua próxima tarefa, convidar uma garota para sair.
Em seguida, Tamasaki encontra Kyuka na biblioteca. Ambos aproveitam o momento para se envolverem na leitura dos livros de Andy. De repente, Tamasaki começa uma conversa com Kyuka e menciona que no fim de semana é a estreia do novo filme de Andy. Ele propõe que eles vão vê-lo juntos, e ao ouvir isso, Kyuka aceita o convite com alegria, contente por poder compartilhar sua apreciação por este autor com outra pessoa. Mais tarde, Tamasaki percebe que o que começou como uma desculpa para interagir com Kyuka acabou se tornando um interesse genuíno pelos livros de Andy. Ele fica tão imerso na leitura que perde a noção do tempo. Assim que as aulas acabam, Tamasaki encontra Hanabi encostada na janela da escola, observando alguém. Ela lhe diz que desde que Manami perdeu a eleição há vários dias, tem se esforçado o dobro nos treinos do clube. Então Tamasaki percebe que Manami está praticando com Ai no campo da escola, mas ele não consegue alcançá-la. Hanabi confessa que está um pouco assustada em enfrentar a Ai, pois parece impossível vencê-la. A isso, Tamasaki responde que está feliz que Manami seja capaz de enfrentá-la. Na manhã seguinte, como de costume, Tamasaki se encontra com Ai para falar sobre seu progresso no jogo da vida. Ela diz a ele que ultimamente Manami tem se esforçado mais nos treinos do clube, chegando antes dela. Mais tarde, Tamasaki encontra Manami nos corredores da escola. Ela brinca com ele porque quando a viu, ele ficou muito nervoso, e pergunta se ele finalmente decidiu confessar seu amor por ela. Ao ouvir isso, ele pede para ela parar de incomodá-lo sobre isso e diz que ouviu da Ai que ela melhorou nas práticas do clube. Em seguida, ele expressa seu apoio na rivalidade dela com a Ai. Então ela agradece por esse gesto e o convida para comer com ela na cafeteria da escola. No entanto, Tamasaki a rejeita, preferindo comer na loja da escola. Naquela tarde, Tamasaki encontra Hanabi novamente, que está observando a prática de Ai e Manami. Ele então pergunta se Manami sempre foi assim, no que diz respeito a superar expectativas. No entanto, ela confessa que não conhece Manami há muito tempo e que só começaram a falar quando ela se aproximou. Ela explica que na verdade são amigas graças a Ai, que sugeriu a Manami que começasse a fazer brincadeiras para se aproximar dela, algo que ela aprecia muito. Com o tempo, graças a isso, ela começou a ter amigas na sala de aula e a se sentir à vontade na escola. Em uma mudança de cena, é mostrada uma memória de Manami no ensino médio, onde ele enfrenta Ai em um jogo de basquete durante os jogos escolares. Aquele dia foi a primeira vez que se enfrentaram, e a escola de Ai foi a vencedora. Apesar disso, os colegas de classe de Manami ficaram felizes com o resultado, algo com o qual ela não estava contente. No entanto, como todos concordaram, Manami decidiu participar pela primeira vez apenas para não criar uma atmosfera constrangedora. Depois disso, vemos Manami se esforçando tanto nos estudos que chega ao ponto de exaustão. Uma vez que ele acorda, ele sai para treinar no seu bairro. Na manhã seguinte, o professor repreende Manami por dormir na aula, algo que ela nega, argumentando que apenas desmaiou por um momento. Percebendo isso, Tomasaki e Hanabi olham para a condição de Manami com preocupação, já que esse comportamento não é normal para ela. Em seguida, como de costume, Tomasaki vai à biblioteca a cada troca de aula. Lá, ele se encontra com Fuka para desfrutar da leitura de seu autor favorito. Enquanto estão lá, ela diz a Tomasaki que notou que Manami está exausta desde que perdeu na eleição. Então, ele pergunta se Manami está tentando competir contra Aoi. Ao ouvir o comentário, Tomasaki fica surpreso e pergunta onde ele ouviu isso. Ela explica que não ouviu isso em lugar nenhum. No entanto, ela consegue imaginar o que acontece, já que sempre reflete sobre a razão por trás das ações das pessoas. Esse tipo de pensamento a ajuda a descrever seus personagens. No entanto, quando ele vê Aoi, ele não consegue decifrar as razões por trás das ações dela. Mais uma vez, Tomasaki se encontra com Hanabi para observar a prática de Manami. Então, ambos se dirigem para onde estão as garotas para voltarem para casa juntos. Quando Tomasaki e Manami estão sozinhos, ele aproveita a oportunidade para perguntar se ela está se esforçando tanto porque ainda quer vencer a Aoi. Então, ela confessa que na verdade quer desistir, mas se esforçou tanto que seria uma pena deixar as coisas pela metade. Consequentemente, Tomasaki mais uma vez encoraja Manami e lhe dá todo o seu apoio no objetivo que tem pela frente. Na manhã seguinte, Aoi chega para os treinos matinais do clube e, para sua surpresa, descobre que Manami já tinha chegado ao treino antes dela. Em seguida, elas começam seu treinamento. No meio disso, vemos Manami tropeçando, distraída pelos seus pensamentos sobre o tempo no colégio e como sempre foi derrotada por Aoi desde então. Em uma mudança de cena, Tomasaki e Aoi se encontram na sala de costura. Lá, ela expressa sua preocupação com Manami, pois tem certeza de que ela logo vai desmoronar devido ao esforço que está fazendo. Em seguida, Tomasaki pergunta a Aoi a razão da obsessão de Manami em superá-la. Então, Aoi admite que é porque no ensino médio ela foi quem causou a derrota do time de Manami. No entanto, ela esclarece que essa não é uma história que ela deveria contar a ele. É por isso que vemos Tomasaki se virar para a presidente do clube de voleibol para lhe contar o que aconteceu.
Naquela tarde, Tomazaki encontra Hanabi novamente para observar o treino de Manami e Aoi, mas começa a chover e eles têm certeza de que não vão mais treinar. No entanto, ficam surpresos ao ver alguém sair para o campo. Eles se dirigem até ela pensando que fosse Manami, mas ao se aproximarem, percebem que é Aoi e que Manami já foi para casa. Em uma mudança de cena, vemos Manami parecendo um pouco desanimado. Na verdade, ele faltou ao treino da manhã nesse dia. No final das aulas, Hanabi pergunta a ela se vai treinar, ao que ela responde que irá mais tarde. No entanto, Tomazaki percebe que Manami também faltou ao treino da tarde, então decide ir atrás dela. Ele consegue alcançá-la na estação de metrô e diz a ela que descobriu a história que levou à sua rivalidade com Aoi. Ela explica que percebeu há muito tempo que não brilha como Aoi. Tudo começou quando ela perdeu para Aoi. Em uma tentativa de se adaptar ao clima dos outros, ele sorriu. Após sua derrota, ele decidiu ir para as finais do torneio, onde o time de Aoi perdeu. No entanto, ao contrário dela, Aoi expressou seu descontentamento na frente de todos e continuou com seu objetivo de sempre ser a número 1. Desde aquele dia, ela admite que Aoi é a pessoa que mais admira. Precisamente por isso, ele não quer perder para ela. Ao ouvir tudo isso, Tomasaki diz a ela que, na sua opinião, ela brilha bastante. Depois de falar com ela, ele percebe que o que disse não foi suficiente para confortá-la. Na manhã seguinte, durante sua reunião matinal com Aoi, ela o informa que Manami não compareceu ao treino naquele dia. Então, Tomazaki expressa a ele que não entende sua obsessão por sempre ser o primeiro, já que para ele o mais importante é melhorar a si mesmo. Aoi fica surpresa ao ouvir isso, porque pensava que Tomazaki compartilhava dos mesmos pensamentos que ela. Seguindo isso, ficamos sabendo que Manami fez um pedido formal para sair do clube de atletismo, o que faz com que Aoi se volte para ela para perguntar o que está acontecendo. Portanto, Manami diz a ele que seu corpo precisa de descanso, e é por isso que ela vai deixá-lo por um tempo. No final da aula, Tomazaki reúne coragem e pede para ir para casa com Manami na frente de toda a classe, acrescentando que Hanabi também irá com eles. No caminho para a estação, eles se sentam em frente ao rio e Hanabi pergunta a Manami por que ela deixou o clube. Então, ela confessa a eles que está com inveja de Aoi, que sempre a vence em tudo. No entanto, ele não quer continuar se sentindo assim, então prefere ficar longe dela. Depois de ouvi-la atentamente, Hanabi diz que não importa se ela não é a melhor em tudo, pois para ela, Manami é uma heroína. Além disso, se ela ainda quiser ser a primeira, Hanabi menciona que ela é, de fato, a número 1 em ser tola. Na manhã seguinte, Manami pede desculpas aos seus colegas do clube de atletismo e retorna ao time. No entanto, o assédio de Manami a Hanabi dobrou desde aquela conversa. Assim os dias passaram e, finalmente, as férias de verão chegaram. Mas antes das aulas terminarem, Hamasaki tem mais uma missão para completar. Essa missão é entregar o presente de aniversário a Shuji e falar com ele por pelo menos 3 minutos. Hamasaki reúne coragem e fala com ele. Mas Aoi acena para ele do fim da sala, avisando-o que ele ainda tem que continuar falando com Shuji. Devido à pressão de Aoi, Hamasaki acaba dizendo a primeira coisa que vem à mente e pergunta a Shuji se é verdade que Aoi e Mizusawa estão namorando. Em uma mudança de cena, vemos Manami zombando de Hamasaki pelo que aconteceu antes, e aproveita a oportunidade para perguntar a Aoi se os rumores são verdadeiros, ao que ela responde que os rumores não são verdadeiros. Manami então muda de assunto e pede desculpas pelo comportamento deles. Depois, ele lhes dá alguns chaveiros para suas bolsas como um sinal de amizade. Uma vez que as férias de verão começaram, Hamasaki pensou que poderia tirar uma folga de suas missões. No entanto, Aoi informa a ele que, na verdade, naquele dia eles vão ter um encontro simulado como treinamento para a partida com Kufa. Mais tarde, vemos que Aoi deu a ela uma lista de tarefas para seu encontro, e como ela continua a fingir que não tem ideia de para onde ele a está levando. O primeiro lugar que eles visitam é uma loja de roupas, já que Hamasaki não tem roupas de verão e o que está vestindo não está em boas condições. Em seguida, Aoi mostra a ele uma bolsa que estava carregando e diz que percebeu que ele precisava de uma. No entanto, Hamasaki se recusa a aceitar o presente dele. Em seguida, ela explica que ia se livrar da bolsa de qualquer maneira porque está um pouco desgastada e isso a deixa desconfortável. Além disso, ela esclarece que não será de graça, então sugere que ele compre um presente para ela em troca. Hamasaki percebe que ela está fazendo isso para que ele não se sinta em dívida, então decide aceitar para que ela se sinta confortável. Em seguida, eles vão para a loja de videogames onde jogam um jogo de tactfone, e como esperado, Hamasaki vence. Finalmente, eles visitam um café onde Aoi lhe dá o número de Kufa. No entanto, ele hesita em adicioná-la, pois não sabe o que ela pensará se for adicionada de repente. Portanto, Aoi diz a ele que perguntou a Kufa se podia dar a ele o número de contato dela. Desta forma, ele acaba salvando o número dela, mas ainda precisa enviar uma mensagem, uma tarefa que Aoi deixa para ele. Então ele diz que pode relaxar, já que Kufa normalmente demora a responder. No entanto, Hamasaki informa Aoi que, na verdade, Kufa já respondeu e eles confirmaram um encontro para ver o filme de Yanji.
Após isso, Aoi diz a ele que deveria deixar aquele fim de semana livre porque ele irá com ela e seu grupo a um churrasco para unir Shuji e Izumi. Ao ouvir essa notícia, Hamasaki se sente sobrecarregado pela quantidade de informações e duvida de sua capacidade de interagir com um grupo tão grande. Ela assegura a ele que é uma boa oportunidade para fazer amigos e que ajudará a melhorar suas habilidades de conversação. Ali, Hamasaki percebe o esforço que Aoi fez para incluí-lo na saída, então decide aceitar o convite. Em seguida, ela informa que no dia seguinte eles terão uma reunião de estratégia na casa da Manami e que a missão deles é enfrentar o Mizusawa 3 vezes. Caso contrário, você acabará sendo o cara que o grupo provoca por concordar com tudo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!